Hola. Bueno, ahora vamos a tener una presentación muy interesante sobre el impacto de la pandemia en el sector metroferroviario de Brasil. Quien nos lo va a presentar es Schubert Fortes Flores Filho. Schubert dedicó toda su vida al transporte. Durante muchos años estuvo en el metro de Río, ocupó ahí muy distintos cargos hasta que llegó al año 2005, donde tuvo el cargo de director ejecutivo de Relaciones Institucionales y Recursos Humanos hasta el año 2011. Luego fue director de Ingeniería entre los años 2011 y 2016, y a partir de ese momento siguió trabajando como senior advisor de la presidencia hasta fines del año 2019, cuando se retiró. Actualmente es director general de Ingeniería de Vizcayrail San Pablo y presidente de ANP Trilhos, la Asociación Brasilera de Transportadoras de Pasajeros sobre Trilhos. Schubert, cuando quieras, estamos ya disponibles para tu presentación. Obrigado, Esther. Boa tarde. Queria primeiro agradecer a oportunidade de poder falar aqui da situação das operadoras brasileiras. Queria também aproveitar para parabenizar a Esther pelo novo cargo de presidente da OITP na América Latina, muito justo, muito merecido, e fico muito feliz porque, além de ser uma profissional muito respeitada, também é uma amiga pessoal. Então, tem uma apresentação breve, se puder colocar, eu vou fazer. Como a Esther disse, eu presido a Associação Brasileira de Transportadoras de Passageiros sobre Trilhos. Eu estou terminando agora meu segundo mandato como vice-chairman da divisão de metrôs da OITP. Eu fiquei lá pelos últimos 4 anos. Você pode passar o seguinte, por favor. Eu vou, então, primeiro dar um contexto do quem somos nós como associação. Pode passar. A ANP Trilhos ela existe para promover o desenvolvimento e aprimoramento do transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil. Eu vou mostrar por que é isso importante logo aqui na frente. O seguinte, por favor. Nós conseguimos, felizmente, congregar praticamente 100% das operadoras de transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil. E aí nós descrevemos o metrô de São Paulo, a CPTM, a Via Mobilidade e a Via 4 aqui em São Paulo, no Rio, o Metrô Rio e a Supervia, o VLT Carioca, em Porto Alegre, a Transurb, e na Bahia, a CTB e o Metrô Bahia, e as 5 operações da CBTU, que são Recife, Belo Horizonte, João Pessoa, Natal e Maceió. E também o metrô de Fortaleza, que tem 3 operações, e o metrô do Distrito Federal. A próxima, por favor. Nós temos convênio, além da UITP, também com a ALAMES, Associação Latino-Americana de Metrôs Subterrâneos, com a UIC, com a sede em Paris, com a APTA, que é a sede em Washington, com a LAF, e aqui no Brasil com a MESP, com a NTP e com a ABOT, que é uma associação dos trens de turismo. O seguinte, o panorama do nosso setor. Eu quis explicar por que nós precisávamos de ter essa associação, e na seguinte tela a gente vai ver. Apesar de nós termos um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, nós só temos 1.116 quilômetros de trilho para transporte de passageiros, com todo com essa necessidade. Nós temos, o Brasil 85% da população urbana, nós temos 27 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes e 17 cidades sozinhas com mais de 1 milhão de habitantes. Então, hoje nós estamos transportando somente 5,8 milhões de passageiros no dia. Antes da pandemia, esse número era de 11 milhões. O seguinte. O impacto da pandemia aqui, a gente pode ver que no pior momento da pandemia nós tivemos uma queda de demanda de 80%. Até o final do ano de 2020, essa queda ainda estava na faixa de 55,9%. Dá para ver ali em cima que a gente, em 2000,
E 19, nós transportamos durante o ano 3,3 bilhões de passageiros, e em 2020 caiu para 1,7 bilhão. E a perda de arrecadação no ano passado foi de 8 bilhões de reais, o que dá alguma coisa como 2 bilhões de dólares. O seguinte, por favor. Então, a gente tem o acumulado disso, porque apesar da gente já ter mais de um ano de pandemia, a gente continua com uma queda de demanda de 49%. Hoje nós transportamos 5,2 milhões de passageiros dia. No final do ano passado, essa demanda começou a subir, estava subindo 8% ao mês. Com as novas ondas da pandemia, a gente acabou caindo outra vez, e a perda de receita acumulada ela já está se aproximando de 12 bilhões de reais, 11,7 bilhões. O seguinte, bom, o que foram as ações que nós, como associação, em nome dessas operadoras, a gente conseguiu implementar? Nós conseguimos priorização para a vacinação dos trabalhadores em transporte público, não só nossos, mas também os de ônibus. A maioria das grandes cidades adotou esse procedimento. Nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Saúde para regulamentar sobre a questão de aglomeração no transporte público. É muito difícil e muitas vezes a gente é colocado como um fator potencializador da pandemia, embora aqui no Brasil a gente sabe que não teve um controle muito eficiente. A gente sabe que essas aglomerações em bares e festas, elas são muito mais perigosas nesse sentido, mas mesmo assim a gente está trabalhando para ajudar o poder público a chegar a uma situação que seja razoável. Nós fizemos campanhas contra a disseminação e estamos trabalhando, olhando para o futuro, imaginando que essa crise também pode ser uma oportunidade, na alteração da lei existente de mobilidade urbana, para que a gente possa ter a possibilidade de ter um suporte federal que permita que você tenha uma melhor organização e integração entre os modais, que hoje não existe praticamente no Brasil. Talvez só em São Paulo e em Recife esteja um pouco melhor estruturado. E também para a gente poder chegar, depois desses passos iniciais, numa autoridade metropolitana, visto que a configuração das nossas metrópoles ela demanda um planejamento que seja supramunicipal. O nosso grande demanda, que foi, infelizmente, o que a gente não conseguiu atingir, foi tentar que houvesse um auxílio emergencial, na medida que isso foi feito para as operadoras aéreas, mas a gente não conseguiu que isso fosse aprovado, embora a gente tivesse aval dos ministérios envolvidos da economia, do desenvolvimento regional e da infraestrutura, acabou por um desentendimento interno, havendo veto, e nós então ficamos sem esse suporte. Com isso, aquela perda de arrecadação, ela está criando dificuldades para que a gente consiga manter a prestação do serviço. Eu não mencionei, mas das operações que eu apresentei, a metade é gerida pelo poder público e a outra metade são concessões e PPPs. Então, tem diferentes impactos, dependendo do regime contratual que cada uma delas tem. Bom, eu acho que essa é a última tela. Pode passar a seguinte, por favor. Então, eu queria agradecer a oportunidade e fico à disposição para se tiver alguma questão. Ok? Muchas gracias, Schubert. Bueno, la verdad es que la pregunta surgía sola cuando estabas haciendo la presentación, un poquito al final aclaraste, pero me gustaría si podés explayarte un poquito más sobre la ayuda que han recibido las operadoras ferroviarias del gobierno, ayuda en términos económico-financieros. Entiendo que la diversidad de sistemas que se operan en Brasil hace que seguramente haya distintas circunstancias, pero si nos podés contar un poquito de cada una de ellas y si algunas no recibieron ayuda o recibieron muy poco respecto a lo que necesitaban, ¿cómo han hecho para continuar brindando la operación durante todo este periodo? ¿Y cómo ven el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro con el apoyo de los gobiernos mientras dure todavía esta crisis
por la baja demanda. Sim, Esther, essa é uma situação muito grave e muito preocupante. Como eu disse, nós temos operadoras que são públicas, geridas pelos governos. Pelo governo federal, muitas delas, por alguns governos estaduais e somente um por um ente municipal. Essas operações, antes da pandemia, em maior ou menor escala, elas já dependiam de repasse do governo, porque muitas delas têm uma tarifa unicamente social, então o subsídio sempre foi direto. Algumas grandes operações, como as de São Paulo, não, pelo volume de passageiros, elas eram completamente independentes. O que aconteceu depois da pandemia é que mesmo essas que não dependiam de recursos passaram a depender. E num contexto que, imagina, você vai aumentar a sua necessidade de receber esse suporte, mas com os governos também sofrendo uma diminuição momentânea de arrecadação e sem previsão inicial do orçamento para fazer esse suporte. Você sabe muito bem que a prestação desse serviço é um serviço, é uma obrigação do governo, ela é um direito constitucional, tá certo? O governo pode prestá-lo por si próprio ou pode conceder esse serviço para ser prestado por um terceiro. Mas então, para essas operadoras públicas, elas estão conseguindo sobreviver, mas a perspectiva futura é que com o aumento da necessidade de suporte, provavelmente você vai precisar de fazer corte de custos, vai ter que fazer uma outra reestruturação financeira para manter a prestação do serviço. No tocante àquelas que são privadas, as que têm contratos mais recentes, elas, de uma certa forma, elas têm uma proteção, porque esses contratos recentes, eles não transferiam integralmente o risco de demanda para as operadoras. Então, ela tinha um floor e um cap. Se você tiver uma demanda abaixo daquele floor, o governo vai manter a operação. Se porventura um dia estiver acima, você vai ter que devolver isso em termos de tarifa. O problema fica mais concentrado nos contratos que já são antigos, em que, por um entendimento que a gente hoje entende equivocado, se imaginava que toda a prestação de serviço podia ser custeada pelo usuário. Isso afeta algumas operadoras, mas afeta praticamente todas as operações de ônibus. Porque mesmo nos municípios pequenos, sempre se entendeu que não precisava de subsídio. A pessoa que paga, que usa, paga. E o que não é normal em lugar nenhum do mundo. Então, para essas operações, a sua pergunta é como é que elas conseguiram, depois de um ano, manter as operações? É muito difícil. Nós tivemos, na semana passada, a Supervia, que é uma dessas operadoras que tem uma concessão desde 1998, pediu recuperação judicial, porque ela não está conseguindo pagar os seus financiamentos dos seus investimentos, inclusive a sua conta de energia, que é a segunda maior conta. O que acontece? A operação para essas foi sustentada porque uma coisa o governo federal fez. O Banco de Fomento, que é o BNDES, que tem empréstimo com a maioria dessas operadoras para expansão, ele deu um standstill, suspendeu a necessidade de pagamento. Então, com isso, algum tipo de manobra dessa natureza, diminuição de quadro, teve uma lei que permitiu que você diminuísse o tempo de serviço e o salário das pessoas. Você conseguiu esticar essa corda até aqui, mas a gente não sabe até onde vai. Por isso é que a gente pleiteou esse auxílio emergencial. Esse auxílio, você viu a perda só nossa hoje de 11 bilhões. Você imagina que a dos ônibus é maior do que isso. Esses 4 bilhões não seriam para repor uma perda passada. As perdas vão ter que ser rediscutidas num processo de reequilíbrio. Mas esses 4 bilhões era para você fazer capital de giro, para você poder manter a prestação do serviço até que você chegue a uma repactuação desses contratos, porque vai ser uma necessidade. É impossível a gente imaginar que o Brasil, com a característica que ele tem, ele vai continuar imaginando que a mobilidade ela pode ser custeada só pelo usuário e que o governo federal pode ficar fora dessa contribuição, diferente da prática do mundo inteiro. Então, se a gente não aprender nessa situação do momento, a gente nunca vai conseguir prestar um serviço digno como a população tem direito. Muchísimas gracias, Schubert. Muy clara tu respuesta.
Y bueno, agradezco muchísimo la presentación, creo que ha sido muy esclarecedora para muchos y bueno, con esto damos terminada. Muchísimas gracias y hasta pronto.